Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria começarmos o estudo do Velho Testamento, este livro maravilhoso. Hoje nós vamos estudar Gênesis 1, 2, Moisés 2, 3 e Abraão 4, 5. A todos vocês que estão participando da nossa classe pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Assistam esta classe e, se gostar, não esqueça de se inscrever, tá bom? Todos os domingos nós vamos estar juntos aqui, apreciando as escrituras, ponderando e aprendendo. Hoje, como eu já disse, nós vamos estudar Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2. E aqui nós vamos aprender sobre a criação desta terra. E aprenderemos também sobre a criação de Adão e Eva, nossos primeiros pais. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quem criou este mundo? Gênesis 1 diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, quando nós lemos o primeiro versículo de Gênesis, já nos esclarece que foi Deus quem criou esta terra. Se nós estudarmos um pouquinho mais e olharmos em João, capítulo 1, versículo 3, em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, no Novo Testamento, nós vamos aprender que foi Jesus Cristo quem criou esta terra. Quando nós lemos Moisés, capítulo 2, versículo 1, e também Moisés, capítulo 1, versículos 32 e 33, nossa visão se amplia um pouco mais. Aprendemos que quem criou esta terra foi nosso Pai Celestial, através de seu unigênito, Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda, na sua forma, pré-mortal, ele não havia nascido ainda aqui na Terra, quando esta Terra foi criada, nem existia Terra, foi Jesus Cristo quem a criou. Jesus Cristo criou esta Terra na forma pré-mortal. Mesmo na forma pré-mortal, Jesus Cristo já era Deus. E nós sabemos da Trindade, que é nosso Pai Celestial, que tem um corpo físico, um corpo glorificado, um corpo eterno. Jesus Cristo, que na ocasião tinha um corpo espiritual, e o Espírito Santo. Esses são a Trindade. São pessoas distintas ou indivíduos distintos. Continuando, no primeiro dia, olha que interessante no versículo 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. Interessante que a primeira coisa, assim, a terra estava sem forma, vazia, enfim, e o Senhor diz: haja luz. Interessante que somente no terceiro dia que o sol, a lua, as estrelas foram criadas. No começo não existia sol, luz, não existia sol, não existia sol, a lua, as estrelas. E como que o Senhor falou que haja luz e houve luz? Que luz é essa? Doutrina e Convênios 88, nos versículos 12 e 13, nos esclarece que é a luz de Cristo. A luz de Cristo, ela vem da presença de Deus, do trono de Deus, e enche a imensidão do espaço. Dá vida a todas as coisas, e é a lei pela qual todas as coisas são governadas. É a lei pela qual mundos incontáveis, estrelas incontáveis, constelações incontáveis, todas são governadas pela lei de Cristo, que dá vida a tudo. A luz de Cristo também é conhecida como a consciência dos homens, não é assim? Que o Senhor nos deu para distinguirmos o bem do mal. Podemos aprender mais em Moroni, capítulo 7, 16 e 18. Todos nós, quando nascemos nesta terra,
O Senhor nos abençoou com o dom, né, de sabermos, de podermos distinguir o certo do errado e distinguirmos qual é a vontade de Deus ou não. Então, a luz de Cristo, além de dar vida a todas as coisas, governar todas as coisas, ele vem da presença de Deus até nós, da presença de Jesus Cristo, para nos abençoar e ajudar-nos a distinguir o certo do errado. E continuando aqui na criação, depois vem a separação das águas, a terra, a parte, os oceanos, a terra, começa a produzir as primeiras relvas. Interessante que existem muitas teorias sobre a criação do mundo, mas a teoria que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam é esta que está aqui, nessa parte que nós estamos estudando hoje. Muitos acreditam na teoria da evolução, por exemplo, mas a teoria da evolução não consegue explicar como, de repente, surgiu a vida na Terra. Não conseguem ver, através de estudos científicos, uma continuação. E todas as espécies criadas não sofreram uma mutação tão grande assim. Mas nós acreditamos que a Terra foi criada por nosso Pai Celestial através de seu unigênito, Jesus Cristo. E a Terra foi sendo criada, depois veio as plantas, as árvores, tudo mais, o sol, as estrelas, e tudo foi sendo criado. À medida que ela era criada, Deus falava, é muito bom, é bom, é bom, é bom. E então veio os peixes, os répteis, as aves, por fim os animais. E no sexto dia, quando tudo estava assim, já pronto, o Senhor falou assim, Gênesis capítulo 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Eu gostaria que você pudesse imaginar assim, imagina algo que você acredita que é muito bom. Acredite agora, acredite não, pense agora, Deus criando este mundo e olhando, dizendo assim, é muito bom. Como deve ser muito bom para Deus? A minha esposa, ela gosta muito de flores. E claro, eu comecei a gostar muito de flores também. E ela gosta de cultivar orquídeas. Temos várias orquídeas aqui em casa. A orquídea é uma planta muito interessante. Ela exige muito cuidado. E então, uma vez por ano, ela dá lindas flores. Ela leva vários anos para dar a primeira flor. Mas ela precisa de cuidados constantes durante todos esses anos até que venha a primeira flor. Quando nós podemos observar as flores desabrochando aqui no nosso jardim, no nosso quintal, nos vasos que a minha esposa tem, e no caso eu estou falando das orquídeas, nós começamos a observar as cores dela, a plumagem, as tonalidades diferentes, o perfume, e nós olhamos e dizemos, nossa, como é lindo. Agora, claro que isso é um exemplo tão simples, embora as flores sejam uma criação de Deus, mas imagina esta terra sendo criada e Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, olhando e dizendo, é muito bom. Que maravilhoso, né? Como Deus nos ama, que criou uma terra tão maravilhosa quanto esta, que Ele ao olhar disse, é muito bom. É muito lindo. Quando tudo estava pronto, quando já tinha a terra, né, a parte seca, os mares, os rios, as montanhas, os animais, as aves, os peixes, as árvores frutíferas, quando tudo estava pronto, então Deus criou o homem e a mulher. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Vamos pensar um pouquinho. Qual era o propósito da criação desta terra? Por que nosso Pai Celestial, através de seu unigênito Jesus Cristo, criaram esta terra? Todos nós, eu e você, vivíamos antes de nascermos nesta terra na existência pré-mortal. Na existência pré-mortal, nós vivíamos com o nosso Pai Celestial. A doutrina que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita é que nós temos nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial. E nós vivíamos com eles na existência pré-mortal. Vivíamos com Jesus Cristo, conhecemos muito bem. E todos nós vivíamos com nosso Pai Celestial, amávamos nosso Pai Celestial, e nosso Pai Celestial tinha um corpo eterno glorificado. Nós éramos seus filhos espirituais. Interessante que fala que a nossa imagem, o Senhor criou a nossa imagem, macho e fêmea os criou. A identidade, o sexo das pessoas, homem, mulher, não foi determinada no nascimento. Ela já foi determinada muito antes de nascermos, quando fomos criados como filhos espirituais de nosso Pai Celestial, de nossa Mãe Celestial. Nós fomos criados homens e mulheres. Essa identidade é tão essencial e importante para a nossa vida pré-mortal, mortal e o nosso futuro eterno. Aqui o Senhor fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós estudamos em Moisés 2, nos versículos 26 e 27, nós aprendemos que o Senhor fala que nos criou a sua imagem, e ele fala então, a imagem de meu unigênito os criei. Fomos criados à imagem de Cristo. E como nossos pais são pais celestiais, nós herdamos algumas características de nossos pais celestiais. Quando nós estávamos na existência pré-mortal, nós treinamos e desenvolvemos durante milhares e milhares de anos muitos dons. O dom mais treinado por todos nós foi o dom de reconhecer a verdade quando ela nos fosse ensinada aqui na Terra. Lembra quando você conheceu o Evangelho? Lembra que você sentiu que era algo familiar? Pois esse foi o dom mais treinado por todos nós na existência pré-mortal. E nós herdamos muitas características de nossos pais celestiais, como o dom de progredir eternamente. Não é maravilhoso? Quando nós estávamos na existência pré-mortal, todos conhecíamos muito bem nosso Pai Celestial e nós desejávamos, queríamos ser como Ele. E Ele fez um plano de salvação, um plano de felicidade, um plano de progresso eterno. Como parte deste plano foi a criação desta terra, deste mundo que nós vivemos, que nós estamos estudando hoje, para que os seus filhos espirituais pudessem aqui nascer e passar pela experiência da mortalidade. Aqui, para nós entendermos um pouquinho mais, vamos ler o capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No livro de Abraão, capítulo 5, versículo 7, o Senhor esclarece um pouco mais. Ele nos ensina que do pó da terra, como está aqui, ou seja, nós fomos criados dos elementos que pertencem a essa terra. Nosso corpo, ele não tem um elemento químico, físico, diferente do que existe nesse planeta, pois fomos criados dos elementos que aqui tinham. E esta é a parte física do homem, ou a parte mortal. E na existência pré-mortal nós tínhamos um corpo físico. Observe que lá em Abraão 5, 7 fala que
e aqui em Gênesis 2:7 também fala que o homem se tornou alma vivente. Doutrina e Convênios 88:15 ensina que o corpo e o espírito, quando unidos, formam a alma do homem. Então, para entendermos melhor esse versículo 7 que nós estamos aprendendo, o nosso Pai Celestial criou um corpo físico e colocou o nosso espírito neste corpo físico. E aí nos tornamos alma vivente. Algo que devemos lembrar é que quando Deus criou Adão e Eva, a terra vivia num estado paradisíaco. O que é isso? Não existia morte. Tudo viveria para sempre no estado em que Deus criou. Esse era um estado paradisíaco. E aqui todos os seres viviam. Em Gênesis capítulo 2, versículo 5, fala assim: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O Senhor está explicando que tudo já estava pronto, tinha as plantas para continuar a desenvolver, mas não existia homem sobre a terra. E Moisés 3:5 fala assim, que não existia carne sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa. Adão e Eva foram criados nesse estado paradisíaco. E quando foram criados, viveriam para sempre nesse estado, sem nunca experimentar a morte. E aqui no versículo 5, o Senhor fala que não havia carne, em Moisés 3:5. O que significa esta carne? Porque já existiam os animais, já existiam as aves, os peixes, enfim. Mas aqui fala que não tinha carne. Todos, quando nesse estado paradisíaco, todos os corpos eram vivificados pelo Espírito. E Adão se tornou a primeira carne, porque quando ele compartilhou do fruto com Eva, ele tornou-se mortal. E esse processo de se tornar mortal, né, aconteceu, e então ele se tornou a primeira carne. Nós vamos aprender mais daqui um pouco, e na próxima aula vamos falar mais sobre isso. Ainda voltando para o versículo 1, que é a base do que nós estamos falando, Gênesis 1:26, fala que o Adão deveria ter domínio sobre todas as coisas. Entenda a palavra domínio como sendo responsável por todas as coisas, responsável por esta terra, responsável pela criação, pelas obras que o Senhor havia criado. A palavra domínio, que denota esta responsabilidade, também denota autodomínio. E então, Adão, todos nós, deveríamos desenvolver autocontrole, dominar a nós mesmos, dominar ao nosso corpo mortal, dominar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas paixões, as nossas ações. Lembra que nós falamos tanto sobre o homem natural, que o homem natural é inimigo de Deus, e tem sido assim desde... Deixa eu tentar falar de cor, senão eu vou errar. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a criação e será para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, despoje do homem natural e se torne santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e se torne como uma criança, submisso, manso, paciente, uma criança, assim como uma criança submete ao seu pai. Humilde, submisso, humilde, paciente, enfim, eu me atrapalhei. Mas imagina, depois da queda, quando nós nascemos, nosso espírito, que é eterno, a parte eterna do homem, passando pela experiência da mortalidade, e o nosso corpo, com todas as nossas paixões, desejos, e nós tendo que dominar nosso corpo mortal, subjugá-lo, exercer autocontrole, exercer o nosso arbítrio com boas escolhas e tudo mais. Não é maravilhoso? Isso faz parte tudo do plano de nosso Pai Celestial.
Continuando, no versículo 28, Gênesis 1, 28, o Senhor fala assim, depois de ter criado Adão e Eva, só mais um detalhezinho da criação sobre Eva, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu achar aqui que eu me atrapalhei. Em Gênesis 2, o Senhor fala assim, ó, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e levou a Adão. E disse Adão, esta é agora osso de meus ossos e carne de minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Quando nosso Pai Celestial criou a mulher, ele disse assim, no versículo 18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja adequada. O Senhor então fez a mulher. Nós todas já vivíamos na existência pré-mortal, como homens e mulheres. E quando o nosso Pai Celestial criou o homem, ele viu, não é bom o homem estar só. Então, daqui da costela, do lado, uma adjutora, não era para ser a cabeça do homem, nem uma serviçal, ou para ser pisada pelo homem, ela ser aqui do lado, como parceiros iguais. E então o Senhor formou a mulher, para que juntos pudessem viver. Nós, ao nascermos na Terra, temos o véu do esquecimento e não lembramos da existência pré-mortal. Mas nosso Pai Celestial, Deus, Jesus Cristo, sabem todas as coisas. E o presidente Spencer W. Kimball, certa vez, falou assim, que um homem completo significa homem e mulher. No versículo 28, agora voltando para o versículo 28, Gênesis 1, 28, o Senhor fala assim, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Não é maravilhoso? Eu queria que você pudesse prestar bastante atenção a esse detalhe. Até este momento em que Deus abençoou, ou seja, em que Deus casou, uniu para toda a eternidade Adão e Eva, a Terra vivia num estado paradisíaco. Não existia morte. E quando Deus os uniu para toda a eternidade, para ficarem juntos para sempre. E interessante, né? A gente fica pensando assim, que maravilhoso, né? Nossos primeiros pais foram unidos para toda a eternidade. Agora nós vivemos na mortalidade, eu e vocês. Como podemos nos unir para toda a eternidade como Adão e Eva? Como podemos receber essa bênção gloriosa de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo? Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo nos amam tanto, tanto, que eles chamaram profetas sobre a terra e deram poder de unir na terra e nos céus, o poder do sacerdócio. E ordenou aos profetas que construíssem templos. E nos templos nós podemos ir e aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, e sobre este plano de progresso eterno. Nos templos nós podemos realizar o casamento, receber nosso casamento para toda a eternidade. Eu e minha esposa nos casamos no dia 22 de setembro de 1979. Completamos 42 anos. Este ano de 2022 nós vamos completar 43 anos de casado. Mas isto é apenas um pequeno início de toda uma eternidade juntos, porque fomos unidos para toda a eternidade no tempo de nosso Deus. E esta é uma bênção maravilhosa que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo concede a todos os seus filhos. O presidente Russell M. Nelson, ele tem convidado, incentivado a todos os membros da igreja a frequentarem mais o templo. E
poderem fazer convênios com Deus, com Jesus Cristo, e fazerem convênios entre si, se tornarem uma família para toda a eternidade. Não é maravilhoso? Eu convido vocês, todos vocês. Aliás, eu estendo o convite do presidente Nelson, assim fica melhor, do presidente Russell M. Nelson, o profeta de Deus de nossos dias, o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que possamos ouvir o profeta de Deus e frequentar mais os templos. O presidente Nelson nos ensinou que se você não está com vontade de ir no templo, então deve frequentá-lo mais, e então terá um desejo maior de frequentar o templo. Irmãs e irmãos, eu presto meu testemunho de que o templo é a casa do Senhor, que podemos sentir tão forte a presença do Salvador nos templos, que podemos sentir a influência do Espírito Santo, receber revelação, realizar convênios e unir nossas famílias para toda a eternidade. Venha mais ao templo, frequente mais o templo. Vamos continuar aqui. Então, o primeiro casamento foi realizado ainda na terra, nesse estado paradisíaco. E o que Deus uniu, ele não uniu, olha, eu vou unir Adão e Eva só por uns dias, por uns anos, por uns meses. Não, foi para toda a eternidade pelo poder do sacerdócio, poder de Deus. No versículo 24 fala assim, portanto, Gênesis 2, 24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Deixa eu pegar aqui meu celular, desculpa. E serão ambos uma só carne. Fazia parte do plano de nosso Pai Celestial termos famílias. E quando nós lemos em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, ali Paulo ensinando aos Efésios sobre a família, a importância da família, a importância do casamento, ele compara o casamento à vida de Cristo e sua igreja. Qual mulher não gostaria de se casar com um homem como Cristo? Um homem digno, fiel, honesto, temente a Deus, que ouve todas as palavras de Deus, que segue a Deus. Qual irmã não gostaria de ser unido a um irmão assim para toda a eternidade? Em Efésios 5, 25 diz, e vós maridos, amai a vossa mulher, a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Qual esposa não gostaria de ter um esposo assim, que dá a sua vida? Entenda, dar a sua vida não é só morrer por ela, mas aqui ele se entregou por ela, teve uma vida dedicada. Então, o esposo sendo dedicado totalmente à esposa para toda a eternidade. Não é maravilhoso? Amparando, cuidando-a, sendo pai às vezes sendo namorado, às vezes sendo filho, não é assim? Num casamento, sendo amigo, companheiro, sendo amigos eternos. Não é maravilhoso? Quando o Senhor criou o homem e a mulher, a sua semelhança, algumas coisas me chamam tanta atenção, porque nós herdamos características de nosso Pai Celestial, né, e de nossa Mãe Celestial. Eu observo minha esposa. Ela tem uma percepção, às vezes, sobre nossos filhos que eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Normalmente o homem é assim, né? Onde está tal coisa? Olha um pouquinho para o lado, o que você acha? Às vezes a gente não acha as coisas, a esposa sabe onde está tudo, né? É uma coisa fantástica que acontece com a gente. Mas a esposa, ela tem certas percepções, às vezes sente o Espírito de certa forma. Quando estudamos as Escrituras juntos, ela consegue fazer certas ligações que eu fico falando, nossa, como é que você viu isso? Irmãs, você já parou para pensar que muitos desses dons tão sagrados que você teve
você recebeu de sua Mãe Celestial? Não é maravilhoso? Certa sensibilidade que nós não temos. E quando um homem e uma mulher se unem para toda a eternidade, eles se completam totalmente. E a vida eterna é possível quando temos famílias eternas. Mas a primeira presidência, irmãos, né? A primeira presidência e o Quórum dos 12 nos ensinou sobre a proclamação ao mundo. Isso foi em outubro de 1998. E uma parte falando sobre a família, eles ensinaram assim: a família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente, como parceiros iguais. Enfermidades, falecimentos e outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Fim da citação. Faz parte do plano de nosso Pai Celestial termos uma família. Faz parte do plano de progresso eterno de nosso Pai Celestial termos uma família eterna. Por isso que Ele nos deu templos, por isso que os profetas têm ordenado a construção de tantos templos no mundo, e muitos mais ainda serão construídos. Brigham Young teve uma visão de milhares de templos sobre a terra. Imagina. Irmãs e irmãos, como é bom poder sentir o amor de Deus. Como é bom saber que Ele tem um plano de progresso eterno para todos nós. Eu presto-lhes o meu testemunho que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama e que tudo que foi criado por Ele é muito bom. Que bênçãos grandiosas nós temos recebido. Para finalizar, e eu vou ser bem rápido, prometo, eu vou falar aqui 5 itens, revisando alguns princípios, algumas doutrinas que nós aprendemos hoje. Primeiro, claro que existem muitas outras doutrinas, só identifiquei algumas aqui nesse ponto, tá bom? Primeiro, nosso Pai Celestial criou esta terra através de Jesus Cristo. Uma pergunta para ponderarmos. Como posso demonstrar gratidão a nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo por terem criado esta terra tão linda para nós? Segundo princípio, a luz de Cristo dá vida a todas as coisas. A luz de Cristo é concedida a todos os homens para distinguirem o bem do mal. Uma pergunta para ponderar. Como posso utilizar a luz de Cristo para tomar boas decisões em minha vida? Eu aconselho você a dar uma lida ali em Moroni 7, versículos 16 a 17, tá bom? Terceiro princípio. Somos filhos de Deus. Somos a semelhança de Jesus Cristo. Algo para você pensar e realizar. Escolha um dos atributos de Cristo para praticar e desenvolver esta semana. Como assim, irmão André?
Assim, amor, caridade, paciência, bondade, humildade, misericórdia e tantos outros. Escolha um e tente praticar. Quarto princípio: como discípulos de Jesus Cristo, devemos desenvolver autodomínio. Pergunta para ponderar: como posso desenvolver autocontrole, controlar meus sentimentos, minhas paixões, meus pensamentos, minhas ações? E quinto, o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. A família é essencial ao plano do Criador para o progresso eterno de seus filhos. Uma pergunta para ponderar: como posso fortalecer, edificar minha família? Queridas irmãs, queridos irmãos, eu estou tão feliz de ter compartilhado esta mensagem com vocês e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo domingo. Estou animado para continuarmos esse estudo do Velho Testamento. Espero você na próxima aula. Tchau!